E aí, galera, tudo bem? E aí, rapaz, é o seguinte, depois dessa viagem aí pelos povos indígenas, a população em geral, né, de Rondônia, população rural, população urbana, agora a gente vai entrar numa questão econômica. Está relacionado à questão mineral em Rondônia. Também um assunto interessante porque remonta desde a época do Brasil colônia, ok? Então, professor Jorge convida você para mais uma viagem geográfica. Eu e essa jovem aqui, muito legal, Aldelina. Beleza? Então, vamos junto? Beleza! Aula de Geografia de número 18.1. Eu, professor Jorge, junto com vocês. Vamos lá. O que nós vamos ver hoje, professor? Bem, nós vamos ver isso aí, ó. Extrativismo mineral e também o vegetal. Nós vamos falar sobre os garimpos de cassiterita. Opa, vamos começar a rabiscar. Nós vamos ver sobre os garimpos de cassiterita, nós vamos ver sobre pedra preciosa, nós vamos falar sobre o ouro, nós vamos falar sobre diamante e nós vamos falar sobre a extração de madeira e outras espécies de extrativismo vegetal. Que habilidade nós queremos que os nossos queridos alunos consigam adquirir? A habilidade que os professores de geografia querem é que você, querido aluno, querida aluna, consiga reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e uso dos espaços em áreas urbanas e rurais. Ok? Vamos lá. Extrativismo. Exploração de madeira e borracha são as principais atividades do extrativismo vegetal no estado. Exploração de madeira e borracha são as principais atividades de extrativismo vegetal no estado de Rondônia. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado de Rondônia é o terceiro estado que mais desmata no país, causando vários problemas ambientais. Bem, estamos falando então se nós falamos que é o terceiro estado que mais desmata, onde? Na região norte? Não, no país, causando vários problemas ambientais. Beleza. Se nós desmatamos, nós estamos falando de quê? Principalmente da madeira. Madeira, inclusive, querido aluno, olha só, um dos mais belos rios que temos aqui em Rondônia, o nome é Rio Madeira. Olha só que contradição. A gente tira a madeira e temos um rio chamado Rio Madeira. Enquanto a madeira pega fogo, nós temos um rio de água chamado Madeira. Interessante, né? Só a nível de curiosidade. Um dos maiores rios do mundo, inclusive. Ok? Mas a madeira realmente ela vai ser um ponto forte e, ao mesmo tempo, um ponto frágil. Por que um ponto forte? Porque economicamente é viável, economicamente faz circular a economia de uma determinada região, economicamente emprega pessoas, ok? Circula a moeda em uma determinada localidade. Traz desenvolvimento, ok? Mas, no entanto, também esse extrativismo da madeira, essa retirada da madeira, esse desmatamento, ele vai trazer problemas de ordem muito impactante no meio ambiente, ok? Então, fica essa dicotomia do que é preciso para a gente ter uma localidade economicamente viável e também fica a questão ambiental para fazer essa reflexão sobre os dois termos,
meio ambiente e desenvolvimento, ok? Para que nós tenhamos isso de uma forma adequada, deveríamos ter um equilíbrio chamado sustentabilidade, ok? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer, professor, que se nós tivéssemos um maior nível de sustentabilidade, nós poderíamos diminuir o desmatamento? Com certeza. Seu pensamento está correto. Se nós conseguirmos o desenvolvimento sustentável, provavelmente nós teríamos menos problemas ambientais, ok? E os minerais? Os minerais perfazem 85% dos recursos do Estado, enquanto os não metálicos apenas 15%. Ouro, ferro, manganês e estânio, que é a cassiterita, são os destaques dos metálicos. Entre os não metálicos, sobressaem jazimentos de diamantes, ametista, berilo, água marinha, arila, areia, cascalho, granito, gneiss, gabbro. Então, galera, quando a gente fala em minerais metálicos são aqueles que, depois que colocado a uma alta temperatura, ele derrete e fica em forma metálica, ok? Ele está, às vezes, in natura, ele às vezes parece um pó, ok? Mas quando colocado em alta temperatura, eles se tornam sólidos, como, por exemplo, o ferro e o ouro. Agora, os não metálicos, que as pessoas chamam de pedras preciosas, ok? Olha só, diamante. Quem não acha bonita essa palavra, hein? Imaginou se você achasse um diamante? Um diamante tem um valor absurdo. Ele é muito caro. Professor, eu sei que o diamante é muito caro, professor, mas os outros também são, mas não são tudo pedra preciosa? Por que o diamante, professor, ele é tão caro? Por que ele é o mais caro? Ele é interessante essa sua pergunta, hein? O diamante, ele não existe na natureza nada que seja mais duro do que ele. Você pega uma marreta, pá, você não vai conseguir quebrar. Um diamante, ele reflete a luz, por ele ser transparente, você pensa que a luz passou ali, mas ele reflete rápido aquela luz porque a luz não penetra. O diamante, o nível de dureza dele é 7. Para riscar um diamante, você tem que estragar um outro diamante para cortar aquele diamante. Estão entendendo? Então é isso, o diamante é uma das naturezas de forma mais dura que a gente encontra no solo, ok? Vamos lá no quadro. Professor, essa eu não sabia. Beleza, anota aí. Diamante tem dureza 7 e é uma das coisas mais duras que se tem na natureza. O extrativismo mineral em Rondônia, nós temos o ouro, a cassiterita, diamante, nióbio, quartzo, granito e água. A mineral. Olha só quais são as áreas de interesse. Um mapa aí é um mapa geológico, um mapa que evidencia onde estão as riquezas minerais no nosso estado. Então, você pode ver aqui na região aqui central, o número 13, vai estar ali por perto de Ariquemes, ok? Tem principalmente estânio ali. Quando a gente vem aqui para Porto Velho, a gente acha o que na região próxima quer dizer, no próprio Rio Madeira, a gente vai encontrar o ouro. Beleza? Ainda posso dizer mais para vocês. Essa região aqui, ó, já chegando para o sudeste de Rondônia, a gente vai ver ó, o número 45 ali, ó,
diamantes. Nós tivemos um problema grande, lembra o que eu falei para vocês? O diamante em Rondônia, essa região de diamante está dentro de uma reserva indígena. E, como todos nós sabemos, não são só os indígenas que sabem que lá tem diamante, e não é só o Brasil que sabe que lá tem diamante. Os países do mundo todo sabem que ali tem diamante. Então, galera, vai ser uma região de interesse, e um interesse um pouco delicado, ok? Porque envolve uma área preservada, uma área demarcada indígena, ok? Beleza, vamos lá. Continuando. As áreas de interesse mineral em Rondônia. Então, ó, vocês vão vendo aí, ó, os números. Você volta aqui no mapa, você vê os números e depois você vê o número deles, ok? Número 1 é cobre, calcário, manganês. 2, cobre, níquel e ouro. E aqui nessa primeira parte, nós temos o que mineral é. Na segunda parte, aonde ele se encontra, ok? Aí você pode ver que nós temos vários lugares que nós vamos encontrar o estânio. Olha só, Ji-Paraná, Ministro Andreasa, Presidente Médici, Ji-Paraná, Vilhena, Espigão e Porto Velho, ok? Depois a gente vai achar outros lugares que vai ter ouro. Olha só, o tanto de ouro. Tantos lugares, ó, Ariquemes, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Nova Brasilândia, Novo Horizonte. Então, vocês depois vão dar uma olhada aí todos esses nomes, ok? E vocês vão perceber, vocês vão conectar as informações. Por exemplo, número 24, ouro. Vamos voltar lá. Número 24, está aqui, ó. Pode ver que está no leito do Rio Madeira e está em Porto Velho, ok? Então, você vai voltar nesse mapa, vai olhar o número dele e vai olhar o lugar onde ocorre o quê, professor? Onde ocorre a existência do mineral, ok? Então, se você fizer uma análise desse mapa e ficar olhando, tudo bem que parece assim, a grosso modo, que ele é todo assim meio desorganizado, mas não, ele está bem organizadinho. Você depois vai dar uma olhada, ok? Número por número e ver a ocorrência deles, ok? Aqui é a continuação, né? Novamente, ó, tem a numeração, vai continuar naquele mapa lá, ok? Depois nós temos aqui, ó, isso aqui também que eu falei para vocês, ó, diamante. Diamante vai ser sempre delicado falar nisso em Rondônia. Nós temos também mineral, água, ok? Professor, até a água entra. Sim, a água, ele é um mineral, só que em forma líquida, ok? Quando a gente fala em mineral, água mineral, ela tem toda uma série de fatores e requisitos para que seja considerada uma água mineral, ok? Beleza, vamos falar sobre o garimpo de cassiterita e pedras preciosas. Junto com a extração de ouro no Rio Madeira, a mineração de cassiterita no Bom Futuro, onde é o Bom Futuro, professor? Em Ariquemes, se constitui em um importante lastro econômico. A produção de concentrado de cassiterita em Rondônia, de 1959 até 93, segundo a Fiero, professor, eu não tinha ouvido falar nisso, é a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, ok? Foi de 345.225 toneladas,
resultante de atividades de garimpeiros e de empresas mineradoras, ou seja, de produtores independentes, cooperados e de produtores empresariais. Você lembra daquela história que eu contei lá para vocês, que teve o ciclo da cassiterita? Lembra que eu falei para vocês que num determinado momento da história vieram pessoas para trabalhar no garimpo. Só que depois foi proibido o trabalho manual. E só poderiam trabalhar naquela mineração empresas. Estava proibido o trabalho manual. Ok? Por isso que agora no texto nós novamente colocamos que são pessoas que trabalhavam de forma individualizadas e outras de forma empresarial. Ok? Vamos lá no quadro? Beleza, professor. Relembrei realmente, o senhor falou. Os garimpeiros trabalhavam de forma manual, exatamente, de forma independente. Aqui a palavra é essa, independente. Ok? Olha aí, ó. Entre 59 e 69, acabei de falar para vocês, a produção era exclusivamente de garimpo manual. Então, a partir de 1970, foi proibido legalmente o garimpo manual. A produção passou a ser feita através da mina de Bom Futuro. Houve uma pressão muito grande do garimpo manual, inclusive com a invasão de área por garimpeiros. Geralmente, galera, essa região de garimpo, geralmente sempre será uma área de tensão, de conflitos, ok? Sempre será uma região conflituosa, seja por empresas, ou seja por garimpeiro manual, seja por garimpeiro, às vezes, em terras indígenas. Sempre vai ter algum tipo de conflito, ok? Quando ela não é de uma forma legalizada, ok? Vamos lá. No caso de Bom Futuro, parece que o problema está confinado aos seus 2.500 hectares, onde procura-se sanar os desmatamentos, escavações, deposição de rejeitos, aberturas de estradas, construção de acampamentos e outros impactos, através de programas de recuperação ambiental, acertados com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. Isso quer dizer SEDAM, ou simplesmente SEDAM, né? SEDAM, que é a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. Por outro lado, reclama a atenção de autoridades à situação social. Olha só, as autoridades estão dando atenção, né, para a situação social desse pessoal, dessa população garimpeira da área. Quase 2.000 pessoas que vivem em condições precárias. Professor, por que eles vivem em situação precária, professor? Primeiro lugar, é um ambiente que está se tornando cada dia mais insalubre. Insalubre, professor, essa palavra é muito bonita. O que isso quer dizer? Bem, um lugar insalubre, meus queridos alunos. Chega aí comigo, diretor. Um lugar insalubre é aquele lugar que tem problemas, que vai lhe causar problemas de saúde. Vai ter um impacto na sua saúde, aquele ambiente. Ou seja, é isso que torna ele insalubre. Ele não é um ambiente saudável e que pode prejudicar você, o seu corpo e a sua saúde. Beleza? Isso é um lugar insalubre. Vamos lá. Professor, então quer dizer que nesses lugares as pessoas podem ter problema de saúde? Sim. Além de não terem boas remunerações, não tem, às vezes, serviços públicos básicos de saúde, não tem escolas, às vezes tem escola, às vezes não tem vaga para todo mundo, ok? Então, as condições, às vezes, podem se tornar, assim, precárias. A questão do diamante. Diamante, professor. Professor, diamante é uma coisa que o senhor falou que é muito duro, é isso mesmo. E caro. Diamante é caro e ele tem mercado internacional. Isso que é o pior, porque um diamante,
às vezes, ele não fica dentro do próprio estado. Ele não é vendido de uma forma, às vezes, legal. Se ele for vendido de uma forma ilegal, não vou falar nem só do diamante, pode ser o ouro também, a madeira. Se for feito de uma forma ilegal, as divisas não ficam aqui, vai para fora, ok? Beleza. Então, a jazida de diamante em Rondônia está localizado principalmente na reserva indígena Roosevelt. Já falei isso para vocês? Já, professor, você falou, beleza. Só relembrando, está lá na reserva indígena Roosevelt. Quem é que mora lá? Os índios Cinta Larga, no município de Espigão do Oeste, abrangendo parte dos municípios de Pimenta Bueno, Vilhena e Juína, no Mato Grosso. Bem, olha só, vou falar aqui um pouco para vocês sobre a questão do diamante. Chega aí comigo, diretor. Lá é um caso tão sério que em um determinado momento, nos anos 2000, teve um problema seríssimo lá de garimpeiros nessa área. Eles foram atacados pelos indígenas e foram massacrados. Depois mandaram todos os corpos para Porto Velho, para o IML, e viram que eles tinham marca de flecha, de bala. Mas por quê? Eles estavam de uma forma ilegal, retirando de forma ilegal algo que não está, que está preservado e por lei é reservado àqueles indígenas. Isso foi uma notícia triste, claro, mas essa informação, esse fato, essa chacina, não tem outra palavra, ela ocorreu e teve uma repercussão internacional. Só para vocês terem uma ideia. Então, novamente, aos nossos queridos alunos, temos que sempre ver os dois lados da moeda, né? Claro. Então, nem sempre explorar um recurso natural é sinônimo de riqueza para o lugar. E nem sempre explorar um recurso natural quer dizer que ele foi tirado de uma forma legal. Muitas das vezes acontece de uma forma ilegal, ok? Ou seja, adentrar o território indígena de uma forma errada. Ok? Vamos lá. Continuando. Professor, isso é triste. Pois é, mas infelizmente aconteceu. Bem, essa reserva indígena Roosevelt possui uma área de 2,6 milhões de hectares. Com a descoberta de diamantes, em meados dos anos 2000, o fluxo migratório de várias regiões do Brasil aumentaram, indo para lá consideravelmente. Aumentou também o que? A violência na área indígena e também na cidade de Espigão do Oeste. A extração mineral em terra indígena é ilegal e depende de regulamentação do Congresso. Os artigos 21 e 38 da Lei 7.805 de 1989 proíbem a extração de minérios em reservas indígenas. Pronto, professor. Agora está explicado por que aconteceu aquilo. Está aí, ó. Por lei, eles estão protegidos, ok? Mesmo assim, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e a Polícia Federal estimam que 20 milhões de dólares em diamantes saíram de forma clandestinamente, ó. Ou seja, o modo como ele saiu, clandestinamente, ou seja, não foi de uma forma legal, ok? Saíram clandestinamente do país todos os meses nos anos entre 2001 e 2002. Olha só um ano foi suficiente para sair 20 milhões de reais em diamante, de dólares, beleza? Só um ano. Beleza. Um dos problemas bem visíveis na reserva Roosevelt foi em relação ao meio ambiente. Em meio a uma floresta devastada, dezenas de tratores, escavadeiras abriram o quê? Crateras no Igarapé, lá onde está situada a mina.
que numa extensão, olha só, 40 quilômetros, se transformou num gigantesco lamaceiro, inclusive desviando o leito do Igarapé, cuja recuperação será muito difícil. Professor, então o negócio é sério. Essa garimpagem aí, ó, é de uma forma muito abrupta, porque já está utilizando maquinários, né? Tratores e escavadeiras. Então, realmente o impacto ambiental vai ser bem maior, ok? Professor, então quer dizer que até o Igarapé pode sumir? Pode. Onde vai entrando essas máquinas em busca de minério, vai tendo esse lastro aí, vai ficando resíduos para trás, vai ficando o impacto ambiental, né? Olha, vamos deixar para vocês uma sugestão de reportagem, ó. Garimpo ilegal de diamante afeta povo Cinta Larga. Desde o auge do conflito entre garimpeiros e indígenas em 2004, nada mudou. Então tá aí, ó, disponível, tem o link do site, ok? Deem uma olhada aí, vai ser legal vocês aprofundarem nesse assunto, beleza? Vamos lá. Então tá aí, ó, registro de ouro e estânio, beleza? Então, ó, vocês vão ver que esse listrado aí vai ser áreas indígenas. E essa que está em amarelo, laranjado, são unidades de conservação. E o que a gente consegue perceber com isso? A gente consegue perceber que nós temos muito registro de garimpos, né? Garimpos dentro dessas regiões, inclusive as regiões de unidades de conservação e terra indígena. Ou seja, de vez em quando vai aparecer casos de garimpeiros entrando dentro de área indígena em busca desses minérios. Vai causar problema, infelizmente. Vamos lá. A principal mineralização de ouro de Rondônia está relacionado aos depósitos aluvionares do Rio Madeira. Então, galera, olha só, o que acontece? Os garimpeiros fazem essas fileiras aqui, ó, enormes, chamadas dragas, né? Colocam um imenso cano de ferro com uma ponta que faz movimentos como se fosse uma broca de dentista, só que imensa. Só que aquela ponta eles chamam de abacaxi. Eles colocam isso no rio e sai sugando a terra e vai jogar numa esteira que tem um carpete. Como o ouro é pesado, no carpete vai ficar só o ouro e vai descer pedras e lama. E fica só o que é mais pesado, que é o ouro. E agora você vê aí, né? São inúmeras. Imagine, olha só. Isso aqui vai causar um grande impacto ambiental no rio. Como assim, professor? No rio, como que seria isso? É porque ele está mexendo no leito do rio. Ele vai fazer aparecer bancos de areias, coisas que não existiam. Isso pode causar problemas de embarcações que podem, às vezes, até virar embarcações, quando não sabem onde estão esses bancos de areias. Sem falar que, às vezes, é lançado mercúrio dentro do rio. Isso também é um outro problema, porque o mercúrio, ele é um metal líquido, que aí, às vezes, vai para o organismo dos peixes e animais marinhos, que depois a gente vai se alimentar. E aí vai trazer um problema já para a saúde humana. Ok? Professor, então esse negócio é sério. Então, é aquela questão que eu falo para vocês. Tem que haver, pode sim, pode ter a possibilidade de haver a garimpagem, mas ela tem que trazer consigo o desenvolvimento sustentável, com um impacto menor possível na natureza. Ok? Professor, isso aí me fez fazer uma reflexão aqui, professor. Então quer dizer que pode ter muitos garimpos no rio de forma ilegal, lançando
mercúrio no rio? Sim, isso é verdade. Você falou uma verdade. Beleza. Saindo dessa parte mineral, vamos para o extrativismo vegetal. Só lembrando, né, olha só, o interesse econômico pela Amazônia despertou-se desde o século XVIII, mediante a procura das chamadas drogas do sertão. E aí, pessoal, eu vou até fazer um adendo. Chega aí comigo, diretor. Só voltando aqui um pouquinho no assunto, quando eu falei dos minerais. Também remonta o tempo do Brasil colônia. Eles vieram aqui também pela busca do ouro, ok? Só fazendo essa observação aí, que eu acho que eu não falei anteriormente. Vamos lá, no quadro. E também as drogas do sertão, começou o extrativismo de lá. Olha só, no tempo do Brasil, quando o Brasil ainda, Rondônia nem existia, né? Eles já estavam aqui, os portugueses já estavam aqui explorando, ok? E eles vinham atrás de plantas medicinais, óleos, resinas, cacau, peles, peixes, carne seca e entre outras especiarias. Embora naquela época tivessem sido estabelecidas às margens dos grandes rios, fazendas para pecuárias e agricultura, cacau, café, algodão, estas significavam muito pouco quando comparada com as atividades extrativas. A participação dos indígenas e caboclos muito contribuiu para o crescimento do extrativismo, mas os indígenas, na maioria dos casos, eram perseguidos e obrigados a trabalhar para quem? Para os colonizadores. Não é significativa a participação do negro no extrativismo na Amazônia. Como assim, professor? É porque, quando começou, há muito tempo atrás, aqui na Amazônia, os bandeirantes, eles pegavam e aprisionavam os índios e os forçavam a trabalhar em um regime de escravidão. Ou você trabalha, não, eu sou rebelde, vou fugir, morre. Era simples assim, ok? E só que foi difícil essa adaptação e essa escravização do indígena. Então muitos morriam, porque não se adequavam a esse sistema de trabalho, digamos assim, que eles não conheciam, né? Beleza? Vamos lá, continuando. Durante a Segunda Guerra Mundial, incentivou-se novamente o extrativismo, agora de quê? Da borracha. E milhares de famílias nordestinas foram transportadas para os seringais. Professor, o senhor já falou na aula passada, professor, na Segunda Guerra Mundial, professor, eu lembro que o senhor falou que foi o segundo ciclo da borracha. Perfeito, garotada. Rapaz, vocês estão espertos, hein? Muito bem. Terminou a guerra, o governo procurou manter uma política de incentivo ao extrativismo da borracha, com financiamentos para comercialização e beneficiamento. Mas a gente sabe que foi uma política que não deu muito certo, até porque muitas das pessoas foram embora e deu fim ao ciclo da borracha, ok? Do segundo ciclo da borracha. Beleza. Esse extrativismo da borracha sempre esteve ligado ao da castanha, que é praticamente na mesma área. O primeiro, a borracha, né? Na época menos chuvosa, maio a novembro. E o segundo, no período chuvoso, de dezembro a março. O extrativismo da borracha e da castanha foi montado e se desenvolveu sobre dois grandes pilares. Quem são esses dois grandes pilares? Capital externo e o latifúndio. Capital externo, ou seja, dinheiro provindo do exterior. E o latifúndio, aquelas pessoas que têm grandes extensões de terra. Bem, a maior parte dos extrativistas da Amazônia moram em casas montadas como palafitas, com coberturas e paredes de paxiúba ou de palha. Por baixo habitam patos, galinhas, e vivem assim, né? Os animais que eles se alimentam também estão lá. Favorecendo a multiplicação de insetos. Em cima, a falta de proteção facilita a invasão de agentes transmissores de doenças.
O quadro é agravado por falta de hábitos higiênicos. As doenças mais comuns são gripe, diarreia, verminose e malária. Então, o trabalho extrativista... Volta aí comigo, diretor. O trabalho extrativista aqui na Amazônia é um trabalho que, se nós formos analisar, ele é muito pesado, no entanto, não muito reconhecido. Se não é muito reconhecido, eu estou querendo que você entenda que ele ganha pouco dinheiro pelo que ele produz, pelos produtos que ele pega na floresta e vende. Só que ele vende muito barato. E aí é só para subsistência. Se eu falo que é só para subsistência, deixa de haver dinheiro para fazer outras coisas. Inclusive, até às vezes, cuidar da própria saúde. Ok? Sem falar nas grandes distâncias que eles estão dos centros para tratamento de saúde. Às vezes, estão até longe de escolas. Ok? Então, tem todos esses percalços. Mas a atividade extrativista ou extrativista é aquele cidadão que vive, é uma população tradicional, que vive da floresta em pé. Para ele, o interessante é a floresta em pé, para ele se manter. Ok? Fica a dica aí. Vamos lá, continuando. Nas regiões extrativistas afastadas das sedes municipais, olha aí, não existem escolas e onde não funcionam comum. Onde existem, funcionam, mas com muita dificuldade. Olha aí um exemplo de uma escola precária e, infelizmente, ainda existe essa precariedade em alguns lugares do Brasil, ok? Vamos lá. As reservas extrativistas geram 20 toneladas de borracha em 20 toneladas de borracha em 2020. Produção em Rondônia pode chegar a 10 vezes mais. Em 2020, as reservas extrativistas, que são as RESEX, do Rio Cautário e o Rio Ouro Preto, ambas em Rondônia, nesta parte da Amazônia Ocidental, produziram 20 toneladas de borracha. Bem, extrativismo vegetal em Rondônia. Quais são os principais produtos? Óleo de copaíba. Professor, o óleo de copaíba tem aqui, professor, aqui perto da minha região. Pois é, esse óleo de copaíba, ele é vendido principalmente para a indústria farmacêutica, para misturar, às vezes, com shampoo, com alguma medicação, ok? O látex, já sabemos, né? Fazer a borracha. E a madeira, que é um extrativismo muito delicado, que também já conversamos várias vezes em nossa aula. A madeira, ela serve para a indústria madeireira e muitas das vezes é retirada de forma ilegal, gerando grandes impactos ambientais de onde ela é retirada. Ok? Temos também o açaí, o delicioso açaí da Amazônia. Inclusive, às vezes, galera, a gente sai açaí daqui e vai para outros estados do Brasil. Sabiam disso? E também a castanha do Pará, que muitos não chamam mais castanha do Pará, porque ela está em muitos lugares, não está só no Pará. Nós não estamos em Rondônia? Não pode ser chamada castanha de Rondônia. Tem lá no Amapá. Vai ser chamada castanha do Amapá? Não, é a mesma castanha. Então, sugere-se que o novo termo seja utilizado castanha do Brasil, ok? Porque ela está em vários lugares, ok, galera? E sobre a exportação da madeira, professor, a madeira vai para outros lugares do Brasil, do mundo, professor? Sim, vai para os Estados Unidos. Professor, mas e se for de uma forma ilegal? Não sei, mas está indo, pode estar indo. Pode ser legalizada? Pode. Tudo pode acontecer. Olha aí, ó, pode exportação e vai para a Alemanha, vai para o Oriente Médio e para a África do Sul. Esses são os principais destinos da exportação da madeira daqui de Rondônia, ok? Olha aí, o extrativismo vegetal, tá aí o extrativista, o rapaz que vive da floresta em pé, ele vai lá, ele sobe no pé de açaí, ele não vai com o machado, ele não vai com a motosserra atirar, não.
porque ele sabe que ele precisa desse açaí quando esse açaizeiro der de novo esse cacho aí. Ok? Tá aqui a castanha do Pará. Esse cidadão aí extrativista, ele vai deixar essa castanheira em pé, porque no outro ano vai dar castanha de novo e ele vai vender. E assim também é a seringa, e assim são os outros materiais que nós temos na floresta e que servem sempre com a floresta em pé, nunca deitada. Ok? Essa foi a nossa teleaula de hoje. Até a próxima. Valeu!